Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que também não venham eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Nós já estamos celebrando este 4º domingo do mês de setembro, e um dia então especial dedicado à palavra de Deus. Podemos dizer, que o último domingo de setembro é o dia da Bíblia, e ao passar todos esses dias refletindo, meditando a palavra, temos a certeza que a semente lançada nos nossos corações, se bem adubadas, poderão oferecer muitos frutos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. E a liturgia de hoje vem ao nosso encontro com uma mensagem especial, dando continuidade àquilo que já estávamos refletidos na semana passada. Como nós, homens e mulheres, atuamos neste mundo com os bens materiais, de que modo nós o utilizamos, qual a nossa relação com estes bens, e a maneira como eles nos levam a viver aqui na nossa caminhada, nos preparando para o encontro definitivo
junto de Deus. E a primeira leitura que nós ouvimos tem um tom de repreensão de Deus para um povo naquele tempo em que o profeta Amós se colocou para exercer o seu ministério em nome do Senhor. E ele volta as suas palavras para os ricos do seu tempo, uma casta que bem vivia de forma tranquila, porque tinha os bens necessários, colocava os tesouros a seu serviço, e por isso não tinham muitas preocupações. Tinha o que comer, tinham onde morar, tinham o que beber, o que festejar, e por isso não precisava se preocupar com o dia de amanhã. Por isso não se preocupavam também com aqueles, a grande maioria, se não tinham também o que estava disponível a eles. E naquele tempo, muitos homens se vendiam como escravos, na tentativa de colocar um pouco de pão na mesa dos seus familiares. E para estes, então, que a palavra do profeta Amós foi dirigida, que toda aquela tranquilidade irá acabar, que eles pagarão pelas suas ações contrárias à vida dos pequenos e dos pobres, que eles estarão na primeira fila quando forem deportados, quando forem exilados, e toda aquela alegria, toda aquela prepotência ou arrogância de uma vida tão boa irá acabar. Terá que se colocar como escravo de um povo estrangeiro que vem com toda a sua força para esmagar aqueles que lá se colocam com toda esta arrogância. E neste mesmo sentido, o Evangelho vem para confirmar estas palavras. Jesus conta mais uma parábola, a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. Havia então um homem que tinha sua vida também tranquila, banqueteava todas as noites, fazia grandes festas, se vestia do mais puro linho, e tinha toda uma corte, tinha todos aqueles que viviam desta opulência junto a ele. Mas também havia um pobre que estava à sua porta, um pobre que não tinha onde morar, que não tinha o que comer, e com o corpo todo marcado pelas feridas, e que este homem rico não lhe dava nenhuma atenção, em nada contribuía para modificar a situação daquele pobre. Até que então os dois morrem. E a grande diferença já começa na palavra quando nos diz que o rico vai ser enterrado e passa a viver na região dos tormentos. A ausência definitiva de Deus faz com que toda chama aqueça uma vida que ficou longe de Deus. E aquele calor é insuportável, nada é capaz de abrandar aquela dor. E o pobre sobe ao seio de Abraão, vai para junto de Deus. Até que um determinado momento, no sofrimento daquele rico, ele olha aos céus e percebe, ao lado de Abraão, aquele pobre que ele nunca deu a atenção. E com certeza deve ter ficado admirado, porque eu, que tinha todos os bens, estou nesta região de tormento, e aquele homem tão pecador, marcado pelas chagas, pelos sofrimentos, pelas feridas,
está no encontro com o Pai. E assim, ele recorre, porque com certeza bate um arrependimento. Pai Abraão, estou aqui sofrendo muito, não aguento mais este tormento. Pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e poder refrescar a minha língua. Aquele pobre que estava escorraçado à sua porta, aquele pobre que dava repulsa diante das feridas, agora no sofrimento do rico, poderia até tocar em sua língua. O arrependimento era tão forte e ele buscava um alívio. Mas Deus disse a ele: agora não adianta este arrependimento. O arrependimento acontece quando ainda estamos caminhando no mundo, porque ali é capaz de acontecer a conversão, a transformação, e você direcionar o seu caminho para o céu. E não tem como eu satisfazer o seu pedido, porque há um grande abismo. Quem está aqui em cima não é capaz de chegar aí onde você se encontra, e quem está embaixo não pode chegar até o céu. Há um abismo que separa, e este abismo não pode ser ultrapassado. E ele então, diante de todo o seu arrependimento, faz mais um pedido para Deus. Pai Abraão, tenho 5 irmãos, e eles vivem da mesma maneira que eu vivi, e eles vão acabar aqui no mesmo lugar que eu estou. Manda Lázaro lá de volta, diz para ele mudar de vida, porque senão a tristeza também será grande na vida deles. E Deus dá mais uma lição a ele: olha, não é possível enviar quem morreu novamente ao mundo. A conversão e a transformação de vida acontece através de Moisés e dos profetas. Eles têm a palavra que direciona a sua vida. Eles têm os profetas capazes de apontar o dedo para denunciar os seus erros, e estes mesmos profetas a chamá-los ao arrependimento. Deverão escutar Moisés e os profetas para então chegar até a mim. Mas ele ainda insistiu: não vai adiantar. O que vai adiantar se o morto for até eles? E aí Deus dá a cartada final. Se eles não forem capazes de escutar a palavra, se eles não forem capazes de deixar-se mover pela lei que deve guiar os seus passos, até mesmo se um ressuscitar dos mortos, não vai mudar o coração destes ricos. E assim nós bem sabemos que não acontece. O próprio Cristo ressuscitou, trouxe vida nova, vida plena, e ainda depois de quase 2000 anos deste evento da ressurreição, ainda temos muitos que vivem a sua ganância, a sua arrogância, a sua prepotência, e não são capazes de olhar com misericórdia os pequenos e os pobres que estão à sua volta, clamando por justiça, clamando por dignidade e respeito. E esta palavra tem que tocar o nosso coração hoje. Esta palavra tem que nos fazer compreender que se nós temos condições de deitar no nosso travesseiro de cabeça tranquila, se temos uma casa que nos protege, se temos o pão de cada dia em nossas mesas, a segurança no qual nós buscamos, nós não podemos fechar os nossos olhos ou cruzar os nossos braços diante daqueles que carecem da nossa ajuda. E se hoje ainda não temos quem bata nas nossas portas pedindo um prato de comida, muitas gerações, os mais antigos poderão lembrar
pelo menos assim era na minha cidade pequenina, lá em São Geraldo, quando muitas das vezes muitos batiam a porta com a sua latinha de metal pedindo comida. E muitas das vezes, abríamos as nossas portas, pegávamos a latinha, botava a comida e eles levavam para as suas casas. E lembro também, de uma pequena palavra que eu aprendi na catequese com meus 7 ou 8 anos, quando uma das campanhas da fraternidade trazia como tema a fome, uma palavra que não faz parte do nosso dia a dia, mas que já se torna uma realidade tamanha, e a palavra é carestia. Hoje, muitos vivem em condições de miséria, muitos ainda não têm o que comer, não têm onde morar, estão jogados às beiras do caminho, sem condições de cuidar de suas feridas, das suas enfermidades. E o clamor destes nossos irmãos chegam até Deus, e nós temos que ser sensíveis o bastante para ir ao encontro dos irmãos. E repito, se ainda não temos quem bata as nossas portas pedindo um prato de comida, são muitos que, espalhados no mundo inteiro, espalhados até mesmo no nosso Brasil, nos muitos cantinhos de nossa cidade, teremos que ter uma ação capaz de chegar a estes. Temos que abrir o nosso coração para a partilha. Se os bens que recebemos de Deus nos faz tranquilos, temos que levar esta tranquilidade ao encontro do irmão, para que no pouquinho que nós tenhamos condições, ofereçamos aos irmãos. E é na caridade, na fraternidade, no amor para com os irmãos, de forma desinteressada, que nós poderemos verdadeiramente transformar a realidade do mundo e fazer com que os corações se voltem para Deus, e estes corações um dia possam receber a sentença do amor que o Senhor irá proferir para receber-nos na sua morada. Que o nosso coração se volte a Deus na pessoa do irmão, que nossas mãos se abram para que a caridade para com os necessitados um dia nos leve a chegar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.